bom dia. Esse tá caído assim. Esse aí é o único que é péssimo. Então, cadê todos os outros? Vou achar. Bom dia. Cadê vocês? Não tava achando um suporte aqui para poder colocar. E o que eu achei é torto, mas tinha um monte. Um rosa, um preto. Ai, é. Nosso último dia de live. Feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu vou poder dormir final de semana um pouquinho até tarde. Porque vocês, tenho certeza que aprenderam demais. Vamos aprender hoje ainda. Obrigada, amor. Ô, gente, eu tô aqui com esses olhos que eu chorei ontem. Obrigada, eu te amo. Eu dei uma aula ontem na The Next. Gente, sério. Meu Deus do céu. Foi surreal, tipo, eu acabei a aula, fiquei aqui chorando, orando. Aí eu falei assim, Deus, eu nasci pra isso. Aí, você ouvindo agora deve ver, tipo, nasceu pra isso, pra ensinar as pessoas a usar o Instagram profissionalmente. E eu falava, Deus, não, eu nasci pra declarar o teu nome em todas as nações, Senhor. Essa é minha alegria, foi pra isso que eu nasci. Aí eu fiquei aqui adorando o Senhor. Aí agora eu fico assim, ó. Foi maravilhoso demais. Eu tô ainda as marcas das lágrimas aqui. Eita, saiu. Foi demais. Aí por isso que eu estou com esses olhos. Tô feliz demais. Tanta coisa nova. Todo mundo, eu terminei em lágrimas. Foi demais, não foi? Jesus, não tinha nada preparado, eu já tava despedindo. Lê, você já tá por aqui? Eu não te vi, não. Ah, tá. Ai. Oi, Bom Lê, dia. bom dia. Felizes. Tudo bem? Peraí, deixa eu ver se é meu Qual a microfone, temperatura meu da luz aí fora, ouvido. Rodrigão? Ah. Hoje tá menos 5 graus. Não, amarelado não, hoje tá branca. É Você aqui, tá ó. na vermelha. Refiner's Fire aqui atrás. Ô, Lê, Chega falta quanto terça. tempo pra Ivan chegar? Terça. Ai, que delícia. A temperatura da luz. E por isso que eu falei, tipo, tá menos 30. Eu não sei como é o nome da temperatura da luz. Ele tá zoando, porque não é. Ele falou, minha vida, Leandro falou, não é grau. Eu falei, mas eu não sei como é que fala a Não, por isso que eu temperatura perguntei da pra luz. ele não respondeu, você respondeu, ó. Aham. Olê, que Nossa, bom que eu não ela aguento chega mais essa terça. vida, Ai, não. graças a Deus. Nossa, Horrível. eu imagino, nem a gente. Tem Misericórdia. Eu ela quero aqui. Mumu, quero a Radinha, quero todo mundo. Ó. Agora lá o Não, pau torar, quando libera os filhos bagunça, que as nem vocês fizeram, crianças, fica se muito levar. legal, né? Fica Mas ruim, chegou mas fica muito uma hora legal. aqui Agora o meu só ficou ruim. Não ficou nada legal. que foi todo mundo, né? Eu falei com o Rodrigo ontem, eu falei assim, nossa, eu não tô conseguindo nem olhar a foto, tipo, eu não quero E nem quantos ficar dias pensando nisso, faltam pra você vocês estarem com sofre, eu eles? já tô no estado. Então, eu agora tô dando uma segurada de contar até esses detalhes, porque depois que eu vi que o bandido sabia todos os detalhes, os bandidos, né? Boa. Aí eu não vou, não vou compartilhar, pelo menos enquanto eles não estão, entendeu? Não, muito bom. Mas é isso. É. Olê, e outra coisa, você dormiu cedo ontem, Ontem eu fez fui jantinha, visitar comeu ou tava na mesa com pessoas. alguém? Ontem eu fiz uma oração de ação de graças com os Del Pupo, né, pela vitória que Jesus deu para eles. Foi Que muito delícia. massa. Eu já vi que o Edu tá aqui Cadu já, fez indo o perto da frango, live. né? Que demais. Ele tá E a apaixonado por Clá, Jesus e vai permanecer, né? Porque o fofinha fez um pior é monte isso. de iogurte extraordinário Hum, para eu usar no café da hum, manhã. Foi muito. que demais. Não, você sabe que agora você falou de Eduardo, né? Que eu falei que tá apaixonado por Jesus e tal.
Eu falei, vai continuar, porque que mania que as pessoas têm de tentar estragar o nosso amor por Jesus. É assim, ó, desde que eu me converti. Ai, aproveita esse primeiro amor, porque depois passa. Ai, é assim mesmo, o primeiro amor é desse jeito. Eu já tô indo para 3 anos e todas as vezes que eu percebo que tá, tipo, dando uma alterada. Lembra que uma vez eu falei, Lê, por que que eu não tô chorando mais? Eu tô orando e eu não choro. Porque meu nível de medir é Maria chorar. das Nossa, dores, eu né? amo chorar. Amo chorar. Aham. Mas não é choro de dor. Às vezes as pessoas acham que minha vida é uma tristeza. Mas, Não Dri, é. eu sei que a gente dá uma esfriada e que as pessoas falam sobre o primeiro amor, tal. A própria Bíblia, né, diz na carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja mais extraordinária ali das sete igrejas. E o Senhor fala para ela, você precisa voltar para o seu primeiro amor. Eu acho que faz parte da nossa dedicação, assim como manter nossa dieta, manter nosso shape, você tem que manter a sua espiritualidade, né? Essa parada de um selo passivo do Espírito Santo na sua vida um dia, você está salvo para sempre, é uma coisa que, se ela te deixa desviar e perder o temor do Senhor, tipo assim, eu acho que é uma teologia muito fraca. Contudo, você tá lá na Poema desde que começou, eu desafio você e qualquer pessoa a falar quando que eu fiz um domingo ser inferior ao passado. Então, eu tenho uma Uhum. Isso é dedicação, verdade. quero mais forte, quero mais poder de Deus, quero mais unção, mas é uma disciplina espiritual, né? E não significa que às vezes a gente não passa por uma dificuldade. Passa, mas eu quero incendiar meu coração Sim. com brasas do altar. Então, é, o primeiro amor, sim, ele dá uma balançada. Se você cultiva um pecado habitual, ele enfraquece. Se você se conforma com os seus problemas, ele enfraquece. Então, ontem mesmo eu tive um tempo com a Érica no telefone, né? E a gente falando da operação que ela tem que fazer, orando com ela, falando das nossas dificuldades ali. Nós não éramos super pastores que tocam a vida de super pessoas. A gente era super ovelhas juntos, falando: ai, Jesus, livra a gente dessa operação, faz um milagre, tal, tal, tal. Eu acho que esse tipo de coisa preserva a gente no primeiro amor, sabe? Preserva a gente em Jesus, Uhum. preserva a gente em buscar Deus. Mas é uma verdade que se você está numa igreja em que as pessoas deixam a peteca cair, seu líder espiritual é assim, você vai ficar. Então você vê que o Leandro e a Érica dão uma passada de pano para uns pecados, eles mesmos têm algumas zoeiras, daí você vai falando, né? Não precisa ser tão radical, né? Eu acho que você perde o primeiro amor quando você tem influenciadores na sua vida que não queimam como você. Eles podem te esfriar. Então, Exato. eu acho que você, quando escolhe um líder espiritual, tem que escolher um teto alto. Tem que escolher alguém que tem uma performance no bom sentido de buscar Deus, né? Então, mas tem uma igreja permissiva no nosso tempo. Tem uma igreja morna, tem uma igreja que abre concessões, tem uma igreja que combate alguns pecados, mas não todos. Então eu acho que se você está olhando para essa liderança que é oscilante, então essas próprias pessoas que falaram para você, Dri, fica tranquila, tá? É muito lindo esse primeiro amor. Eles já estão mornos, que eu não admito isso. Exato. É claro que eu não volto para o primeiro amor, que é uma paixão meio burrinha, né? Teologicamente falando, né? A gente tem uma época no início que Deus é mágico pra gente, ele não é sobrenatural. Deus é um Uhum. encantamento, daí você passa Uhum. por um período de desencantado e desiludido para você conhecer a verdade de Deus. Então não dá para voltar naquele primeiro amor tolinho, mas você pode manter uma paixão muito alta de temor e tremor com a responsabilidade que você adquiriu, com o entendimento que agora você tem.
Então eu acho que é um amor maduro. E nem devia chamar, tipo, muito primeiro amor, mas amor único. É um único amor que você tem que ter. O que você acha? E eu acho que vai ficando mais forte, né? A minha experiência é que é isso, você entra num nível de amor de Deus mágico que vai fazer tudo, vai te mimar, você vai. E depois você vai começando a viver os processos, né? Do que ele vai alterando, das coisas que você achava que você fazia que era certo. E parece que realmente cai em escamas os seus olhos e você vê assim, cara, como que eu fazia isso? Como que eu achava que isso era certo? E sem comparar minhas estações, mas eu vejo que teve uma época que eu estava super assim em Deus, caminhando. Foi a época que eu pedi para que Deus fizesse tudo que eu gostaria de ter e Ele acabou fazendo muito mais. E eu cantava louvores e a gente falava, rezava o terço, Pai Nosso, Ave Maria, tal. Só que hoje eu consigo ver, e aí eu queria te perguntar se isso tem a ver com a maturidade do ser humano ou a maturidade em Jesus. Que eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje em relação aos pecados, em relação ao arrependimento. Então, por exemplo, te dar um exemplo claro. Eu acabava de rezar um terço, eu acabava de ter meu tempo ali. Depois, eu era a mesma pessoa que estava aqui no Instagram, rebolando a bunda no chão, as músicas de funk com as letras mais terríveis do mundo. Parece que eu não via, tipo, o que que tem? Não é nem o que que tem, é como se não houvesse conflito, é como se faz parte. Aí, por exemplo, chegava, gravava uns stories com um biquíni tampando só a Sim, cortininha. Eu tinha acabado, você tá entendendo? É o que você falou é. do o primeiro dia, né? A comunhão com o Espírito Essa é a Santo. resposta. Odri, você estava falando, né, de Pai Nosso, Ave Maria e Terço. Isso é uma prática católica. E o católico, assim como o evangélico, ele não tem a salvação por essa prática. Ele tem a salvação pelo sacrifício de Jesus. Nas duas teologias, católicas e evangélica, a salvação vem por meio de Jesus. Então, a prática da tradição da religião que você escolheu, ela não tem poder para te transformar. A comunhão com o Espírito Santo tem poder para te transformar. Então eu percebo que alguns evangélicos, eles querem buscar níveis dentro da igreja evangélica de mais sobrenatural com Deus, de um relacionamento pessoal com Deus, assim como o católico, ele busca, tipo, na renovação carismática, os carismas do Espírito. Nós chamamos de dons espirituais, eles chamam de carismas do Espírito. Eles querem, na renovação carismática, buscar essa comunhão com o Espírito Santo. E os evangélicos, eles vão buscando, né, em igrejas mais pentecostais, neopentecostais, igrejas que valorizam esse relacionamento com o sobrenatural e com dons espirituais. Então, na verdade, independente de ser católico ou evangélico, a prática das tradições da minha religião, elas são o meio, mas não o fim. Então, a Ave Maria, o Pai Nosso, o terço, a oração, a busca, o jejum, ela não é prática que me traz méritos espirituais. Deveria ser um lifestyle do meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, tem gente que vai praticar e depois o temor do Senhor, por exemplo, sinais que o Espírito Santo está em você. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sinais de que ele não está em você, você acaba de rezar, vai lá, rebolar a bunda. Então, tipo assim, você vai falar, eu fiz isso, mas, nossa, eu não mudei. Então, a prática de qualquer religião sem Deus é uma prática de coisas bonitas. Ela tem um nível, ela é bem sucedida em alguma coisa. Mas existe um nível muito acima. É até por isso que eu sou um cara que quebra muito o protocolo da minha própria igreja. Nossa, pô, e é uma igreja dos fulanos, assim, igreja dos Beltrano. Nossa, quem que vai tocar hoje? Pô, eu me lembro um dia que o André Aquino estava sentado, o Rodrigão estava tocando. Era um dia que, na lógica, tipo assim, deveria ser o contrário. Mas a unção de Deus, ela estava, tipo, tão grande naquilo que o fato do Rodrigo estar tocando e a gente ter um ministro reconhecido na nação, sentado, recebendo,
mexeu com pessoas. Teve um cara no final do culto que ele chegou para mim assim e falou assim, chorando: cara, você é muito louco, você é muito estranho. Eu tô vendo uma coisa aqui que não é comum nessa cidade, não é comum no meio. Você deixou um worship sentado ali cara, aquilo que você fez não tem lógica. Só que eu consigo ver a lógica de Deus. Aqui não é uma ovelha, assim como eu sou, você e Rodrigão. E eu sou uma pessoa que já cheguei na igreja, o Espírito Santo falou, não é você que prega hoje, eu tava no card. Aí me chamaram para pregar, eu subi e falei, gente, eu não sei o que vocês vão pensar e também não tô nem aí. Jesus falou que quem vai pregar ali é o pastor Ribinho. Ele que tá com a mensagem. Aí eu desci, ele subiu, meu Deus do céu, eu quase morri de tanto chorar. Porque era muito abundante o que aquele cara tinha e eu fiquei pensando, se eu ousasse defender minha reputação, cara, a igreja não tinha experimentado aquilo e nem eu. Eu experimentei muito, 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 muito mais porque ele estava pregando. Eu ia ser o cara que ia dar e passei a ser o cara que passou a receber. Então, André, eu acho que essa ousadia de ouvir a comunhão do Espírito Santo é uma das coisas que vai te manter queimando, sabe? Então, eu não tinha nenhuma dúvida aquele dia. Tipo assim, cara, Deus escolheu o Rodrigão para tocar. O Rodrigão não tá tocando porque é um ex-BBB, porque ele é famoso. Ele era o cara que tocava no nosso GC. Ele era nosso único levita. E a gente até falava, vai chegar o dia aí, cara, que você vai tocar. Aí ele olhava com essa carinha dele aí, né? Ah, que isso, que conversa, Lê. E agora tá lá, tipo, vivendo um ministério que Deus deu para ele e que talvez nem todo mundo ia notar. Então, na verdade, um dia o Aquino era o Rodrigo. Alguém viu, alguém catapultou. Então, a comunhão do Espírito Santo, ela quebra o protocolo da sua própria religião. Então, nós temos um protocolo espiritual para que se louve, para que se pregue. Eu quebro todos. Por exemplo, normalmente são pastores que fazem um momento de ofertório na Poema Orlando, é quem tem uma história com isso, é quem tem uma experiência. Não estou nem aí se sabe falar, se não sabe falar, se tem homilia, se não tem homilia, se vai falar todos os versículos na sequência certa. Eu quero ver o poder de Deus na vida das pessoas. Então eu gosto de uma igreja viva, eu gosto de um discipulado vivo, eu gosto de uma live viva. Meu, a crítica da nossa live é: putz, os caras dão risada, sacaneiam, zoam, brincam e Jesus tá lá e eu não sei se eu rio ou se eu choro. Gente, não tem como. Como seres humanos, temos o nosso estilo, personalidade e como chamados por Deus, temos um sacerdócio e Deus age de maneira sobrenatural na nossa naturalidade, de maneira extraordinária naquilo que é ordinário. Então, você tem que trazer todo o ordinário consagrado ao Senhor. Então, é certo que todos os seus dias vão ter chamas, né? E eu acho que cultivar esse lifestyle, Adri, é a nossa maior disciplina, sabe? Não perder Jesus. Agora dá para perder, né? Uma das minhas pregações na Nations foi que José e Maria foram para uma festa que todos os judeus iam, era festa de Deus e daqui a pouco eles voltam. José pergunta para Maria: cadê o menino? Maria fala: não tá com você. Eles perderam Jesus na festa de Deus. Então dá para perder Jesus em todo esse movimento cristão, em todo esse movimento evangélico. Dá para perder ele quando a obra de Deus é mais importante que o Deus da obra de Deus. Quando a live da Drico Lê, tipo, é mais importante que o meu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Você já perdeu aquele que pode mudar a sua vida. Então, eu acho que alguns momentos da nossa vida na caminhada, a gente pode perder Jesus em detrimento de todas as coisas de Jesus. Tem algum jejum que talvez você vai ter que abandonar no meio, que ele virou mais uma religião, uma meritocracia sua do que um relacionamento com Deus. Joga fora, começa outro dia. Volta para Jesus, chora de novo, se lamenta de novo. Tô jejuando e não tenho misericórdia de pessoas. Cara, que jejum é esse? Aí eu tô orando sem parar todo dia, das 3 da manhã às 6. E eu não falo com a minha mãe. Não libero perdão pro meu vizinho. Cara, é uma religião fraca, sabe? Aí você vai
ter o seguinte pensamento. Pô, mas eu tô buscando tanto, mas eu não tô queimando. Eu tô orando tanto, mas eu não tô queimando. Então, assim, você tá fazendo prática daquilo que é o meio, mas não é o fim. O fim é Jesus sendo o centro da nossa vida. O fim é o que Jesus faria agora aqui com o meu vizinho. Tipo, daí eu vou lá e faço um pedido de perdão, sendo que eu nem fiz nada. Sendo que era aquele desgraçado que tinha que me pedir, mas eu falo, não, eu vou me crucificar com Cristo. Cara, perdão, tá? E alguém vai dizer, perdão porque eu que te xinguei. Não, mas eu que provoquei. Você estava calmo e por eu existir, você ficou bravo, então me perdoa. Sabe? Você sempre vai por baixo. O espiritual vai por baixo. Rodrigo e Adriana têm um embate lá. Tipo, quem é o espiritual? É quem mesmo tendo culpa se inclina e vai em direção ao outro. O mais espiritual de um casamento é quem pede perdão primeiro, é quem pacifica primeiro. Então esses são sinais de que eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Mas pela prática de um monte de regras, seja católicas, evangélicas, espíritas, o que quer que seja, por essas práticas não significa que eu tenho a comunhão do Espírito Santo. Então tem pastor ladrão, tem padre pedófilo, eles são praticantes da religião toda. Eles nos ensinam a praticar a religião. Mas cadê o temor? Onde está o Espírito Santo dentro deles que fala, cara, isso é pecado. Cara, você não é assim. Então, não podemos perder o Jesus na festa. Tá fazendo barulho? Parece que estão cortando sua grama. É a máquina de café. Olê, isso de pedir desculpa, você sabe que era uma. Nossa, eu não pedia, né, amor? Ele tá vendo falar. Quando foi a última vez que você me pediu desculpas? Eu acho que quando eu cortei a laranja dentro do carro. Não, você pediu desculpa. Isso é verdade, agora eu me equivoquei. Você pediu desculpas ontem, porque você estava. Não, Anteontem. quarta-feira, que estava estressada, você meio que descontou em mim o negócio. Eu falei, beleza. E aí você falou, desculpa, tá? Isso não tem nada a ver com. Mas eu acho que foi a segunda desculpa que você pediu na vida. Eu não quero condenar ninguém, mas a Adriana parece um pouco com a pastora dela. Eu babei. A Adriana Muito. parece o quê? A Evan, idêntica. São pessoas tão perfeitas que elas não cometem erros, então elas não precisam pedir perdão. Quebrando pau dentro de casa, irritada. Sabe como a Erika me pede perdão? É muito bonitinho o jeito dela. Tipo assim, a gente tá emputecido da vida. Eu tô achando que eu não sou mais amado. Não me ama mais. Daqui a pouco ela começa assim. Olha, lê ali. Tem uma luzinha vermelhinha. Bonitinha. Aí eu olho e falo, ai, cara, que ridículo, que idiota. Pô, esquece aquele diabo da luzinha. Pede perdão. Pra mim, é só fazer. Olha, seu carro tá tão limpinho. Nossa, dessa vez seu cabelo ficou tão bom. Eu falo, cara, mano, que volta que dá pra falar perdão. Uhum. Agora, o meu perdão pra ela não Nossa. deve valer nada, porque eu erro tanto. Não, eu peço perdão o dia inteiro. E aí você pede Peço perdão perdão pro toda hora. Mumu, pra rádio, pra ela, pras ovelhas, pras pessoas. Tem gente que fala, cara, você não faz mais live, perdão. Não, você sabe, ô, galera, teve um dia que o Mumu veio aqui. Gente, Mumu é um bebê, é uma criança. Mumu pegou, sei lá, acho que era um avião, não faço nem ideia do que era, um brinquedinho de Jogou rodinha na água. e quebrou. Jogou na piscina. E, tipo, meu Deus, coisa de criança. Chega Leandro, pega Mumu, agarra ele, vai, fala com o Rodrigo, pede perdão pra ele. Eu olhei aquilo, tipo, a gente se conhecia recentemente. Falei, como assim ele tá fazendo o Mumu pedir perdão porque jogou um negócio dentro da água? Ai, aquilo me marcou. Então, eu ainda não ensino as crianças a pedir perdão. Eu preciso, inclusive, porque é o que tem de mais profundo, é o que tem de mais verdadeiro. Você chegar e falar, mas assim, aquilo me marcou tanto que até Rodrigo ficou meio assim. Aí sabe o que aconteceu depois? No próximo encontro, Leandro comprou um brinquedo e fez Mumu dar um brinquedo novo para Rodrigo. Olha Nani, isso. aqui é super Só pra vocês Nani, entenderem gente. o nível. E a galera ainda quer que eu passe a mão na cabeça das ovelhas. Se eu faço isso com meu filhinho de 3 anos.
Mas aí só para concluir do perdão, eu tinha muita dificuldade de ler, porque eu não via minha mãe pedindo desculpa. Minha mãe é sempre a certa de tudo, até hoje. Então, pedir perdão, falar desculpa era algo assim que parecia, você podia me dar uma surra, eu preferia levar uma surra do que pedir desculpa. E aí eu fui vendo o Rodrigo desde antes, sempre, ele fala, não, desculpa minha vida. É, realmente eu tenho culpa. Falar realmente eu tenho culpa era a coisa mais impossível para mim. E o Espírito Santo fez isso em mim. Então, há 2 dias, um dia atrás, 2 dias atrás, estava estressado lá por causa daquele episódio. Eu estava cuspindo fogo. E eu falei, eu entrei no carro e falei, amor, me desculpa, porque eu tô descontando em você, que você não tem nada a ver com isso, eu só tô irritada, mas Pedir já vai desculpa passar. pra mim e pro Aí Rodrigo, passou. vem uma música de fundo assim. Meu Deus do céu. Para Rodrigo, Deus tudo, deu fica em umas slow. mulheres macho pra gente, né, mano? Por isso que vocês amam, porque se vocês tivessem uma mulher Não, não songamonga, mesmo. vocês não iam Não aguentar. mesmo. Cara de Entendeu? Deus. Olha, eu vou te falar. Mas você sabe, Dri, que o do Mumu, até para completar o discipulado que você deu pra galera aí. Eu sou o pastor. E normalmente o filho do pastor é o delinquente do rolê. O filho de todo mundo precisa se converter. O filho do pastor é o diabo. Normalmente é o diabinho. E eu falo para meus filhos para sair de casa: vocês são anjos do Senhor. E ai de vocês se não forem. Porque aqui, ó, o papai vai dar um jeito. Aquele dia ele jogou o brinquedo. Eu não podia repreender ele de ser criança, mas eu tive que repreender ele da rebeldia. Faz o que quiser com o brinquedo, mas não joga na água, gente. E foi legal que o Rodriguinho falou pra mim assim, tio, foi muito fofinho, tio, eu tô triste que o seu filho jogou meu brinquedo na água. E eu amei que ele foi verdadeiro. Ele podia, tipo, cancelar meu filho pra sempre. Toda vez que o mamãe chegar, nossa, deixa aquele negocinho pra lá, porque não dá. Normal, as crianças fazem. Então ele foi tão verdadeiro que ele tinha que colher essa verdade. Aí eu cheguei em casa, abri a Amazon e falei, Mumu, você quer algum brinquedo? Daí ele, quero, mas não vai ganhar, porque você quebrou do Rodriguinho. Escolhe um que a gente vai dar para ele. Eu não vou ganhar? Criança que sacaneia o brinquedo dos outros não pode ganhar. Você vai amar o seu amiguinho. Ah, vamos dar esse para ele. Ele escolheu, a gente comprou, chegou, ele levou e pediu perdão. Então, eu acho que se o filho do pastor não é o exemplo, o pastor não é pastor. A Bíblia diz que o lar dele tem que estar em sujeição, ele tem que estar em sujeição, a mulher em sujeição. Eu vejo gente falando assim: ah, os filhos dos meus pastores fazem o que querem, o que fazer. Sai da igreja. A mulher e o pastor não se falam, sai da igreja, vai embora. Isso não é igreja, gente. A Bíblia é bem clara. As mulheres têm que ser honestas, as mulheres têm que ter diaconia, os homens têm que ter governo, não pode ser embriagado, não pode ser de confusão, não tem como ter o nome no livro da vida e ter o nome no SPC. Esse padrão das escrituras é para poder ser líder, você tem que ser exemplo. Gente, eu não saio para político, eu não faço parte de ganhar comissão. Se tem alguma coisa de dinheiro rolando na igreja, eu não faço parte dela, porque eu sou líder espiritual. Isso pode denegrir a voz que Deus me deu. É um preço muito alto ser um pastor relevante. Eu tenho 23 anos de ministério, a galera pode me falar, o Lê é chato, o Lê não dá bola, não é fofinho, não é carinhoso, não sai com todo mundo, não visita todas as pessoas. Pode falar tudo isso, tá ligado? Tudo a parte emocional. Mas alguém levantar e bater no nosso ministério porque a gente é um pecador deliberado, isso aí não pode. É inadmissível. Então, eu acho que você se protege e cobre. E a minha filha não ora na igreja aos 12 anos, com ousadia, e não prega desde 9 anos de idade à toa. Não caiu uma unçãozinha na cabeça dela, ai que sorte, essa menina é ungida. Não, ela é treinada, preparada e ela é feita para isso. Então ela é feita para estragar o mundo porque o mundo vai tentar estragar ela. O TikTok vai tentar fazer isso e vai acontecer isso na Disney. Então eu estou ensinando minha filha toda real. Chego, desligo o que está assistindo no meio. Isso aqui é do diabo, isso aqui não é de Deus. Eu não deixo o mundo governar meus filhos nem a pau. E meus filhos serão um exemplo. Eu posso errar para cima, eu posso fazer com que eles falem, não, meu pai era mais rígido, sem ser um militar.
Ao mesmo tempo, eu sempre honro quando alguém dá um passo de disciplina, um passo de fidelidade, um passo de acertar. Então, tem dia que eu chego em casa, não é aniversário do Mumu nem da rádio, eu dou um presente para eles. Por quê? Porque eu amo vocês e vocês são filhos extraordinários. Então, nesse exato momento, eu estou fazendo 3 cestas. Uma para a rádio, com coisinhas que ela gosta, um para o Mumu e um para a Erika. Eles vão chegar, eu não vou fazer nada lá no vou parecer aquele cara insensível. Eles vão chegar, não vai ter nem balão, nem bexiga, nem flores, nem nada. Quando chegar em casa, vai ter a flor que a Erika gosta lá na mesa dela, vai ter o presente dela, vai ter... Tomara que ela não veja a live. Então vai ter todas as coisas porque eu honro. Então não preciso de data comemorativa. E ao mesmo tempo, se for aniversário e eu tô pregando, não chora não. Eu sou um pai que dá todo dia tudo que tenho. Hoje eu tô Jesus é melhor que o seu aniversário. Então eu faço de tudo para estar, mas se por acaso não tiver, não quero que ninguém chore. Então eu acho que a gente cria pessoas resistentes, pessoas que vão saber lutar por si mesmas. Agora, é maravilhoso, Dri, tipo, reconhecer que a gente não é perfeito, né? Que a gente não é, mas a gente tem que se tornar aperfeiçoável. Eu exijo que o membro da Poema seja aperfeiçoável, senão vai ficando claro assim, cara, a gente não te quer por aqui. Você não quer ser aperfeiçoável, cara, Deus abençoe. Pode congregar em outro lugar, tem bastante lugar que está na promoção. Deve ter lugar que o dízimo é 8%, pode ir para lá. Tipo assim, não vamos descontar nada dos valores de Cristo, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Tá na Bíblia, é bíblico. Vai perguntar pro pastor, o que você acha? Não tem o que achar. Já achou o livro sagrado? Achou a vontade de Deus. Lei faz pela comunhão. Quando você fala isso, tipo, eu nunca experimentei, mas existem pessoas que elas vivem assim num nível de perguntar ao pastor, pastor, eu devo comprar esse carro? Pastor, um nível de abuso de... Adriana tá orando com o Rodrigão, o pastor vai lá, eu não abençoo esse casamento. Você conheceu gente, Dri, famosíssima da alta sociedade de Orlando, que as irmãs se separaram dos seus maridos, elas têm um segundo casamento. Eu estava pregando numa igreja aqui, essas irmãs apareceram no final do culto chorando, e elas disseram que o pastor as abençoou para casar com as pessoas que Deus revelou para eles. Elas se casaram, os casamentos não deram certo, porque era uma manipulação pastoral. Hoje elas estão casadas de novo, com homens convertidos, e elas vivem uma vida maravilhosa. Mas o nível de abuso que elas sofreram, eu cheguei a falar para elas no final do culto, vocês são crentes demais, depois de ter passado por isso na mão de pastor, continuar crente, vocês são muito crentes. Mas assim, é absurdo o nível, mas parece que a galera levanta a bola para o pastor cortar. Sabe, existe todo um sincretismo do cara ir lá, sabe, para o pastor orar pelo carro que ele acabou de comprar, ungir o terreno. Eu faço isso. Vocês estão para ir para um novo empreendimento que Deus confiou para vocês. O primeiro dia que eu entrar, eu vou. Jesus, muito obrigado por essa recompensa, nós te louvamos. Só que vocês já fizeram. Eu não sou o cara que benze, entendeu? Eu já vi muito evangélico falando contra a água benta, né? Uma prática católica, todo mundo vai com a água lá e o padre benze, você volta com uma água benta e ela serve para muitas coisas. Eu já vi evangélico que fala, água benta, como assim? Aí o pastor vai orar, coloca em cima do seu rádio aí um copo com água que eu vou orar. Presta atenção no que eu vou falar, gente. Eu não estou querendo ser radical na minha fala. Uma manifestação pode acontecer, mas ela não substitui a doutrina. O Senhor um dia pode dar estratégia para um pastor e para um padre uma pessoa tem uma enfermidade, ele ora na água com uma direção do Espírito Santo, a pessoa toma e é curada. Isso pode acontecer. Mas não significa que agora eu vou fazer isso em linha. Não virou doutrina porque Deus fez. Senão, Dri, a gente investia em caminhão-pipa, ungido,
saía, sabe, tipo assim, eu ungia a água, o Rodrigão saía dirigindo, você saía atirando no carnaval, bloco da Adriana. Em quem você atirasse a água, a pessoa seria transformada. É muita mágica e encantamento para a gente acreditar. Agora, a sombra de apóstolo curou, o lenço de apóstolo curou, os ossos de profeta ressuscitou pessoas quando caíram no seu túmulo. Essas manifestações são verdadeiras, mas elas não substituem a doutrina. Não tem um versículo que diz: ungi a água e eu curarei. Todo mundo pegue o óleo ungido, passe no planeta que eu curarei. Não tem esses versículos. Então a gente tem que ser fiel à doutrina. O que está escrito, não ultrapasse o que está escrito. E não fique aquém do que está escrito. Então, conhecer a palavra nos dá uma comunhão genuína com o Espírito Santo, não uma pira. Então, tem muitas pessoas que são de igrejas de linhas sobrenaturais, que elas aparecem com um ex que te digo, manipulam uma profecia. Aí era aquela mulher que você falou numa das lives aqui te pedindo dinheiro. Isso é manipulação. Aí você não tem um conteúdo bíblico para refutar aquilo. Você acha, cara, o Espírito de Deus está falando. Escuta essa. Uma profeta da igreja me pediu a minha aliança. Eu estava separado da Érica. Ela me pediu aliança. Vou fazer uma campanha no monte. Nunca mais ela voltou com a minha aliança. Ela roubou minha aliança. Eu era novo convertido. Aí, essa mulher, meu pai comprou beliches para ela, que os filhos dela estavam dormindo no chão. Daqui a pouco essa mulher, ela não ia mais para casa dela, ela não cuidava do marido dela nem dos filhos, ela vivia meio que parasitando meus pais, sempre orando por pessoas. Aí ela ia na sua casa, Adri, quando você se convertia, fazer uma faxina espiritual. Ela falava: ó, aquele vaso que a gente deu tem uma obra de feitiçaria, levava o vaso. Aí um dia a gente percebe que ela é ladra, meu pai vai na casa dela. Dri, quando a gente vê a condição dos filhos, do marido dela, nosso coração foi tomado de misericórdia. A gente repreendeu ela, exortando ela, como quem ama o irmão, dando destino para ela, mas a gente sacudiu a poeira e nunca mais voltou. Então, nós já fomos vítimas desse tipo de abuso. Então, Jesus é o caminho. Tem pastor que são os pedágios? Tem. Agora, cabe ao cristão conhecer o livro de Cristo, e aqui ele pode julgar. A Bíblia pede para você julgar a profecia. Quando alguém profetiza para você, Dri, você não julga quem profetizou. Que a profecia independe se o cara vai para o céu ou não. O galo cantou 3 vezes para avisar Pedro que ele negou. O galo foi para o céu? Faço a menor ideia, né? A Bíblia não diz que animais vai para o céu. Não diz que não vai e muito menos que vai. Eu acredito que não, porque eles não têm espírito. São alma vivente. Mas a jumenta falou com Balaão em Números capítulo 22. A jumenta foi salva? Não. Então, a profecia não necessariamente sai de um salvo. O recado de Deus pode ser dado do jeito que Deus quiser. E nós não temos que julgar quem entregou. Nós temos que julgar o recado. Então, a Bíblia diz: quando um profetiza, 2 ou 3 julguem a profecia. Entende? Então, assim, alguém termina de profetizar para mim e faz uma pergunta assim: amém, Leandro? Aí eu fico assim: cara, espera um pouquinho. Eu vou pensar nisso para depois eu falar amém. Vou falar amém pro diabo saindo como falsa profecia da boca de alguém? Não vou. Chegou um cara que eu não conheço, pondo a mão na minha cabeça para orar para mim. Cara, por favor, não põe a mão na minha cabeça. Pode orar daí. Não sei o que eu falo, com certeza absoluta. Você fala. Porque, tipo assim, eu nem ouso colocar a mão na cabeça de ovelha de outra igreja. Se eu tenho uma palavra, eu falo pro pastor: posso entregar algo? Tem uma ovelha aí da sua igreja. Normalmente põe a mão no ombro, põe a mão assim, em oração. Eu acho que tem que ser zeloso. Então, se você conhece a palavra, fica muito mais difícil de alguém abusar você. Então, parte da comunhão com o Espírito Santo é conhecer a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, existem muitas opiniões hoje e pouca gente para julgar se as opiniões são verdadeiras. Então, tinha um povo na Bíblia chamado bereanos. Eles eram os discípulos mais nobres do Evangelho.
que cada vez que alguém pregava, eles consultavam as escrituras para ver se aquilo que eles estavam ouvindo era verdadeiro. Então, por exemplo, tudo que nós já pregamos na Poema Nations já tá no YouTube. Quem quiser zerar o conteúdo, vai lá no canal do YouTube e assiste tudo. E ele pode julgar. Ele pode vir, cara, quero refutar uma coisa que você fez. Pode vir. E a gente é crente suficiente para perceber que a gente pode ter errado e a gente quer ser salvo. Cheio de galardão aí pro céu, nós não vamos resistir. Então eu sou um pastor exortável, porque eu quero ser aperfeiçoado. Então, um povo aperfeiçoado não é um povo perfeito, mas ele vai alcançar essa perfeição quando virar corpo glorioso. E a primeira coisa que tem que começar a ser aperfeiçoável dia após dia é a mente. Ser transformada de glória em glória. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Então, eu posso ver live sempre, sua, Adri, que você não deixa o vinho ficar velho. Você sempre está buscando Deus. Você tem várias crises pessoais. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Quantas vezes você já falou, Lê, quem que você acha que eu devia chamar para estar comigo e tal? Isso é um zelo de descobrir a vontade de Deus. Então, isso é uma das coisas que faz tudo ficar muito fresco em você. Que Deus preserve muito isso em você, esse temor. Mas, infelizmente, se tem os que são zelosos e sofrem até crise para descobrir a vontade de Deus, tem os que são maldosos e usam isso para manipular. Então, tem o falso profeta, né? Doideira. Isso da mulher me impactou mais do que a Não, mulher Dri, que me pediu dinheiro eu para já ser fui tão abençoada. arrebentado que não era para eu nem ser crente, muito menos pastor. Eu tive pastores que abusaram, Doideira. que pediram Agora, dinheiro, eu dava, semeava, eu acreditava naquilo. E eu acho que a minha ira, meu treinamento para ser o pastor que eu sou, foi a indignação. Acho que a melhor forma de eu protestar contra a igreja de mentira é fazendo uma de verdade. Não tem jeito melhor. Você é um desigrejado ficar criticando? Não. Ganhei autoridade para fazer de Deus, me tornei um pastor e falei, beleza, agora a régua vai ser outra então. agora, por exemplo, vamos pegar essa mulher aí de exemplo que pegou sua aliança. Gente, sério, isso vai me marcar pro resto da vida. Que pegou sua aliança e nunca mais voltou. Aí vamos pegar, às vezes o Rodrigo me mostra nos Instagrams de zoeira, que mostra, tipo, sei lá, uma mulher que, como era que ele era um saquinho de vinho ungido, né? Você comprava, eles iam pro monte, aí vendiam um saquinho com vinho dentro, que era o vinho ungido, um óleo, sei lá o quê. Aí um outro, eles fazem um estardalhaço nessas igrejas Não é só pequenininhas e pequena, os não. vídeos Tem começam a grandes que faz viralizar na também. internet. Lê, Deus não dá um regaço, tipo, eu fico pensando, a misericórdia é tão grande, porque a galera zomba, a galera zoa, a galera mente, a galera rouba. Imagina ela indo na sua casa e falando, olha, esse vaso, eis que te digo, esse vaso está com macumba, esse vaso talvez venha Deus depois, é, né? Deus é amor, por isso não pega as pessoas na hora que elas estão fazendo, mas ele é fogo consumidor. Ele vai julgar com um justo juízo. E Dri, e o pior não é nem isso. O pior é que eu posso ter um coração enganoso e com todo o brand que eu ofereço, parecendo que eu sou um grande homem de Deus, eu posso ir para o inferno. Porque se isso tudo é uma estratégia, é uma maquiagem, Deus conhece o profundo da minha mente. Então, nem você consegue entender que é tão profundo o julgamento de Deus que não é uma prática tão exacerbada de pecaminosa como essa que já define o julgamento de Deus. Mas a Bíblia diz que nós seremos um povo vai para o tribunal do juízo final. O povo santificado em Cristo, ele passa pelo tribunal de Cristo. Até porque ele vai estar em trono julgando as nações no juízo final. Odri, um raio laser de Deus vai passar na Adriana. E a boa obra de todos os ministros do Evangelho e igrejas que você passou vai ser provada. Se for de palha,
era obra do homem. Se for de madeira, era obra do homem. Mas se for de ouro, prata e pedras preciosas, é obra de Deus. Um dia, o meu ministério servindo você e o Rodrigo vai ser provado por Deus e Deus espera que isso dê ouro, prata ou pedras preciosas. Se Deus revela um dia assim, você só andou com eles porque eles eram famosos. Tudo que você fez era... Você estava lá porque eles tinham dinheiro. Você estava lá porque você achava eles legais. Essa intenção vai ser julgada um dia. Deus vai revelar, Adri. Vai ser uma obra de palha. A hora que o laser de Deus passa, faz assim. Leandro, você tem zero galardão com o Rodrigo e Adriano. Isso pode acontecer. Então, Dri, eu preciso, no Espírito Santo, julgar a intenção do meu coração quando eu faço certas coisas. E eu já me peguei, assim, indo para uma grande conferência falando assim, nossa, que animal, agora você é um pastor relevante na nação. Dri, eu liguei para os caras e falei assim, caras, eu tô com um problema, não vou conseguir ir. E eu passei aqueles dias da conferência que eu queria demais ir de joelho falando, Deus, tem misericórdia de mim. Eu achei em mim uma intenção que não era sua. Então, Dri, as obras dessas pessoas são terrivelmente feias. Mas o meu cuidado é que as obras das profundezas do meu coração não sejam iguais dessas pessoas, mas ocultadas, entende? Então eu tenho um texto de Salomão muito forte. Muito, muito forte. Como um unguento do perfumador aberto, se uma mosca cai e apodrece ele todo, assim um pouco de estultícia destrói o homem de sabedoria e honra. Rodri, nós podemos ter santidade, honra, relevância, tudo. Se o nosso vasinho estiver aberto e cair uma mosquinha de estultícia. O que é estultícia? Ignorância crassa, ignorância profunda. Ou seja, o cunho que me guia. Por que eu sou quem eu sou? Por que eu faço o que eu faço? Se esse porquê não é um envio de Deus, mas é porque eu quero que o mundo me ame. Esse porquê não vem de Deus e ele precisa ser revisto. Então eu acho que aqui nós temos uma pequena ideia de quão grande é o juízo de Deus. Então ele chega para Caim, Caim está bem. Olha como é que está o seu coração, você deve dominá-lo. Então todos os pecados, Dri, primeiro ele caiu no coração, fecundou e depois deu à luz. Ninguém adultera se antes não pensou em adultério, ninguém rouba se antes não começou a pensar, ninguém comete pecado de susto. Ele foi premeditado. E como que começa? Como uma sementinha, essa mosquinha. Então vou dar um exemplo bem prático. Um dia eu cheguei numa conferência no Brasil e eu era jovem na fé, assim, mas eu já era pregador, jovem na pregação. De repente chegou um cara para pregar, ele estava no card. Aí ele entrou, ele não falou com nada nem ninguém, foi super arrogante. Que hora que eu entro? Quero saber quanto tempo eu tenho. Aí o pastor CEO assim da coisa, ele olhou e falou assim: senta aí, vamos tomar um café. Não, não, pastor, eu estou preocupado com o meu negócio aqui, quero saber onde vai ficar minhas apostilas e tal. Aí o pastor deu uma olhada para o time dele assim e falou assim: filho, senta aí, toma um café. Não sei o que, papai, eu tô na estrada há muito tempo, né? Faz o seguinte, então, vai pro hotel descansar, a gente manda a sua oferta e você não vai pregar mais. Nossa, aquela hora eu falei, meu animal, que profeta, chupa Satanás. Eu fiquei louco. Aí, Dri, o cara falou assim, e minhas apostilas? Trouxe não sei quantas mil apostilas. A gente compra a sua apostila. E pode levar ela também. Você não prega aqui. O cara falou, mas por quê? Com esse coração, eu não quero que o nosso povo receba nada de você. Aquele dia eu falei, cara, um pastor tem que ser assim. Porque não basta cuidar das ovelhas, tem que afugentar o lobo. Entende?
tem que manter o lobo fora do aprisco. Dri, daqui a pouco chega um cantor que era todo cagado, desculpa a expressão. Todo zoado. E todo mundo sabia dos BO do cara. Vários BO estourando. O cantor chega, o mesmo pastor abraça ele, faz uma selfie, escreve fulano de tal, um dos maiores profetas da música nessa geração, e posta no feed. Eu baixei assim, falei, o que está acontecendo aqui, Espírito Santo? Aí entra a comunhão do Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Quem era eu lá na fila do pão, Dri? Ninguém, não merecia nem trazer a cesta. E quem que estava lá? Meu Deus, o hype Gospel of Brazilian Church. Aí eu fiquei olhando e falava, Espírito Santo, me explica esse negócio. Dri, ele falou dentro do meu coração. O nome disso é estultícia. Aí eu falei, mas eu não sei o que é esse nome. Então pesquisa a Bíblia. Aí eu abri a minha tradução João Ferreira de Almeida, achei esse versículo. Um pouco de estultícia. É como uma mosca no guento do perfumista. Odri, aquele dia eu entendi que aquele pastor tinha uma medida para homens iguais a ele ou aquém dele e outra medida para homens maiores do que ele, segundo a métrica dele. O que ele sonhava? Ser um cara estourado. Odri, eu procuro tratar você e o Rodrigo, que são especiais. Não tem como negar. Jesus deu uma coisa para vocês que não é normal, não é da massa. Já teve gente que me perguntou como que é cuidar do Rodrigo e da Adriana. Minha resposta é: eles são humanos. E eu sou um pastor que cuida de humanos. Então, Dri, tem gente que, como vocês, que quer ser badalado e que adora isso. E eles não conseguem ficar caminhando com a gente. Vocês querem viver o que Deus tem sem perder jamais naturalidade, pureza. E eu trato vocês igual eu trato um novo convertido da Poema. Vocês têm o mesmo acesso. Eu acho que assim é minha maneira de preservar meu coração sem estultice. E já teve dias até que você, Rodrigo, me fala, cara, por que você não faz tal coisa? Que eu acho que é extremamente o cunho de vocês. E eu fico me perguntando, será que eu deveria? A ideia é boa, mas será que Jesus quer isso para mim? Porque ao mesmo tempo, eu quero viver o que ele tem para mim, com todas as pessoas que ele quer. Mas tem dia que eu me pergunto, eu tenho um papel tão relevante quanto esse, de tanto alcance quanto esse. Então eu fico perguntando minha medida, porque é a forma de eu tampar o meu unguento. Então o meu perfume é para ser quebrado nos pés de Jesus, ele não é para ser apodrecido com coisas desse mundo. Então, André, quando nós olhamos para toda essa cena que eu falei e buscamos mais encontrar a mosquinha que pode nos derrubar, esses pecados de pessoas como essa mulher, há muita misericórdia para você derramar. Porque aquilo ali foi na tora e daqui a pouco a mulher... Eu passo fome, eu sofro há muitos anos, a igreja abusou de mim, ela tem todo um storytelling narrativa de justificar o roubo dela. A gente abraçou ela, a gente orou por ela e a gente encontrou misericórdia no nosso coração. Eu podia encontrar vingança, eu podia encontrar ódio, eu podia falar, Deus, eu se ferrar, tudo esse negócio de igreja, acabei de chegar, já estão fazendo isso comigo. Então, eu acho que, Dri, todas as situações querem nos aperfeiçoar. Todas as situações. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não é fácil, não é simples, não foi gostoso passar por isso, passei um tempo sem crer em profecia, mas eu me preocupo mais em achar essa mosquinha. E Deus foi tão lindo, Dri, que ele me discipulou naquela mesa. Eu devo ter aquela primeira medida que o pastor usou, sem nunca ter a segunda medida que ele tinha. Foi uma escola na prática. E quem estava falando de mim? O próprio Espírito Santo. Então, André, eu acredito que se eu negligenciar minha liderança de pastoreio com você e o Rodrigo, vocês têm que continuar ouvindo a voz do Espírito. Sabe? Tipo, não, hoje não foi o Lê. O Lê que vocês conhecem, não. Hoje é Leandro Guerra Barreto. O homem erra. Claro que nós não usamos disso para ficar errando com ninguém.
Mas você entende a Uhum. profundidade? Acho que isso foi muito forte. Acho que isso Demais. é uma boa cerejinha do bolo para a Muito. última live, hein? Muita. Só que você tem que ir, eu tenho só duas Não, perguntas. eu tô aqui. Tem que ir? Deu 2 minutos. É, a primeira é. Aí você vê a ordem que você quer falar, que eu gostaria muito se você pudesse falar da história de Caim e Abel, que eu não sei Aham. essa história, tá em Gênesis, né? Mas eu ainda não li. É, explicar, né? Que eu sei mais ou menos tipo, da inveja e tal. E a segunda coisa, por que uma pessoa deve ir à igreja, por exemplo, não em questão de convencimento, mas de acordo com a palavra, porque o que eu mais ouço são pessoas dizendo assim, já me decepcionei com o padre, já me decepcionei com o pastor, tudo farinha do mesmo saco, eu não vou, Deus está em mim, eu não vou para a igreja. Eu rezo em casa, eu oro em casa, vou fazer o que na igreja? Tipo, a importância de ir, né? Que uma vez eu fiquei, gente, sem ir 2 domingos, eu tava com ranço, eu não queria ver ninguém. Não era ninguém da igreja, eu não queria ver gente. Eu tenho muito desses picos, assim, creio que eu vou ser curado em nome de Jesus. Eu tenho essa necessidade de ficar mais fechada. E aí, Uhum. Leandro, você me mandou um áudio que me marcou, né? Quando você não quer ir à igreja, é quando você mais precisa ir. E ali eu tipo, entendi, e agora, se qualquer momento eu passar por algo parecido, eu vou sofrendo contra a minha vontade, mas eu vou. E seriam essas duas Ó, eu vou perguntas que são responder a segunda distintas, mas primeiro, ela qual é que é melhor? mais importante na prática para a galera. Primeiro ponto, Dri, Jesus já falou, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele não prometeu que vai ser Uhum. lindo. Ele já falou que vai ser treta. E assim, não ir na igreja porque você acha hipocrisia é uma utopia, né? Porque a igreja tem que ser lugar de doentes, tem que ser lugar de hipócritas, tem que ser lugar de doentes e Jesus quer curar. Contudo, normalmente as pessoas que foram feridas na igreja, elas não são responsáveis biblicamente por suas vidas. Porque senão elas já teriam um bom julgamento de escolher uma igreja boa e não qualquer igreja. Não é qualquer placa escrito church que é uma igreja de Jesus. Não é qualquer lugar chamado religião que é uma religião de Jesus. Então, a Bíblia diz assim, em Mateus 7, não julgueis, né, para você não ser julgado. No final desse capítulo, a árvore é conhecida pelo fruto. Como que você julga se a árvore é conhecida pelo fruto se a Bíblia diz para você não julgar? O julgamento que a Bíblia não quer que você faça é assim. Vai, Adri, eu vejo que você pisou na bola, daí eu digo assim, a Adriana vai para o inferno. Quem sou eu na fila do pão para bater um martelo e dizer para onde você vai na eternidade? Não posso julgar, eu não posso dizer que você vai para o inferno. Mas subjugar como líder é botar uma linha do seu lado, assim, Dri, dá licença, eu sou pastor, posso pôr uma linha aqui? A linha tá reta. Ô, Dri, está um pouquinho torta. Você tá meio pensa para a direita, se você continuar andando assim, você vai sair do caminho que é Cristo, daqui a pouco você pode estar aí para o inferno. Subjugar é, Rodrigo, linda, não vai para o lago, vocês podem cair no lago, o jacaré pode comer. Você não disse que vai acontecer, você disse que pode, você está subjugando seus filhos, ensinando seus filhos que tem um lago atrás de você aí que é perigoso. Esse não julgamento é não dou o decreto de sentença final. E esse subjugar é preciso conhecer a árvore. Se a árvore se chama poema, eu vou comer do fruto todo domingo que eu vou lá, eu tenho que julgar se esse fruto é bom. E como que eu julgo? Eu frequento uma igreja por um tempo, consulto o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo e as Escrituras e vou vendo se aquela igreja não é só um lugar onde eu me identifiquei. Não pode ser só um lugar que você se identificou. Tem que ser também, mas não é só. Tem que ver se ela é bíblica. Então, uma brincadeira que eu faço todo domingo quando eu estou indo para a igreja, gente, procure a igreja mais perto da Bíblia. E não é da sua Bíblia, da Bíblia que você escolheu ler. Você pode escolher uma Bíblia torta e aí é uma doutrina torta. Mas da Bíblia, mais perto das Escrituras.
Teve dia, o meu Brunão deu esse testemunho, domingo foi muito forte. Um dia que eu visitei a Poema e percebi que a igreja mais perto da Bíblia estava a 600 quilômetros da minha casa, eu mudei para Taubaté. Dri, isso é muito forte. Tem gente mudando de Porto Seguro para Orlando para ficar na Poema, e tem gente mudando de Deerfield para Orlando para ficar na Poema. Essas duas famílias chegam em agosto e eu tenho muito temor desse sinal. Muito. Eles acompanham tudo online, eles interagem com tudo e eu falo, cara de Deus. Então, assim, se alguém está dizendo, eu não vou mais na igreja, que igreja é tudo igual, tem gente abandonando suas vidas em cidades e países porque acharam um tesouro em algum lugar. É mais bíblico o homem encontrou um tesouro num campo, vendeu tudo e o comprou, do que não tem verdade por aí. E a verdade é que você vai ser julgado por Deus ter te chamado e você soltar o arado, sair andando e culpar os outros. O que me torna, Dri, essa é a única coisa que eu carrego na vida, na fé. O que me torna um homem nobre é que a minha crítica sobre a igreja é sempre trabalhar por uma igreja mais bíblica. Minha forma de criticar é meu estilo de vida. Eu desafio todo mundo a julgar os frutos meu, da Érica, da minha casa, da Poema, ano a ano. E dizer que ela está andando para trás. Não tá. Não está em 15 anos, ela só está indo para frente. Tem dia que a gente tem que meter o pé no chão e quase que a gente é levado na enxurrada. Agora, Adri, muita gente nos traiu, muita gente traiu o ministério, muita gente traiu Jesus, muita gente abandonou. Isso nos afligiu. Então, essa ferida que muita gente fala que teve na igreja, eu tenho todo ano. Eu tenho todo ano. Já tem gente que já me feriu aqui em Orlando, já tem um monte de gente que prometeu 1000 coisas e não fez, e fez 0. E isso acontece todo ano. Eu não faço segundo o que as pessoas dizem, mas segundo o que o Espírito Santo fala. A Radassa já foi ferida com a igreja. A Érica já foi ferida com a igreja. Eu já fui ferido com a igreja. Todo ano somos feridos. E nós escolhemos que isso só toca a nossa carne, mas que não toca o nosso espírito. E que isso está nos aperfeiçoando. Então, congregar, Adri, o verdadeiro congregar é aturar o irmão. Então, Adri, se um dia você e o Rodrigo achavam que a gente era perfeitos, agora você já tem certeza que não. E quando que eu atinjo o maior nível com alguém que me ajuda espiritualmente, que me lidera espiritualmente? Quando eu conheço a humanidade desse pastor, dessa pastora, e continuo entendendo que ele é uma liderança espiritual, uma autoridade espiritual na minha vida. Então não significa que ele é o mestre dos magos, porque é mais fácil ser os mestres dos magos. Só aparece com a palavra profética e some, e você não sabe como que é o dia a dia dele. Caminhar perto de alguém é como ferro afia o ferro, assim um afia o outro. Então o símbolo da Poema é um diamante, por quê? Porque o diamante é o único que pode lapidar o outro. Então quem faz igreja somos nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é nós. Então não adianta você falar, eu sou igreja, eu congrego aqui em casa. Tudo bem, alguns abandonaram a igreja para manter a fé. Concordo. Concordo muito com isso. Teve uma época que alguém abandonava a igreja porque abandonava a fé. O nome desse é desviado. Mas chegou um tempo que as pessoas abandonam a igreja para não abandonar a fé. Por quê? Porque ele vai na igreja e começa a ver que a igreja dele é completamente antibíblica. Então ele fala, cara, eu prefiro ficar em casa buscando Deus do que participar dessa palhaçada. Esse irmão tá errado? Ele não tá. Mas aonde ele erra? Quando ele tem a doença de Elias. Elias está num dos seus dias mais trágicos, afundado numa depressão profunda, e ele ora, Deus, você não está vendo tudo isso? Só eu não me dobrei a Baal. O Senhor fala para ele, tem 7.000 que não se dobraram. 7.000 é um número da perfeição dos remanescentes. Significa que tem muito mais gente que você pode imaginar que é de Deus. Dri, um testemunho que eu posso dar, e essa pouca gente pode falar no nível que eu posso falar. Eu fui em quase todos os estados brasileiros pregar. Por 10 anos eu fiz missões na igreja brasileira. Viajei o Brasil. Deve ter 3 estados brasileiros que eu não tenha ido. Dri, tem um
hypezinho que todo mundo conhece e vê, e eles acham que esses caras são a igreja. Então, quem que a galera conhece? Os pastores midiáticos. Esses pastores midiáticos são todos homens de Deus? Alguns. Tem alguns que é um brand perfeitamente feito, pensado, respiração, entonação, a pregação, introdução, corpo, conclusão, tudo feito. Não dá nem para saber se são homens de Deus ou não. Quando você vê backstage e vê a falta do testemunho, você tem certeza que é só tipo um personagem. Agora, achar que a igreja brasileira é essa coisinha que a gente vê, de 30 caras, tá errado. O Brasil tem quantas grandes cidades? 30 grandes cidades? O Brasil tem quantas cidades médias? Umas 400? O resto é tudo pequeno, André. Viajando a igreja brasileira, o que eu notei? A profissão da maioria dos pastores do Brasil, pedreiro. A profissão da maioria das missionárias esposas desses pastores, empregada doméstica. Maioria. Dri, teve pandemia, eles estavam fazendo missões. Eles estavam pregando para os índios, eles estavam visitando os enfermos, as irmãs do círculo de oração estavam fazendo missões. Não tem como segurar os crentes, eles estão esparramados em todo lugar. Então, o pastor que era estourado e hypado na internet não é o padrão da igreja. Nossa, mas os pastores ostentam pra caramba. Vocês que estão olhando no algoritmo errado. Vocês deviam dar unfollow em várias pessoas. Você olha para o lugar errado e fala que a igreja é essa podridão. Você não viu a igreja. Odri, o veículo da maioria dos pastores do Brasil é uma bicicleta chamada Barra Forte, que ele vai trabalhar com ela e que depois ele pedala com a esposa dele atrás. E na frente tem uma cesta grande que dá para carregar gás, vai 2 filhos sentados ali, um no quadro e o outro na barriga da mulher dele. E ele vai de terno pedalando no sol de Cuiabá, Belém do Pará e no Acre. Ele pedala a bicicleta, você passa por ele e ele passa por você e você tá andando na calçada, vai atravessar, ele passa por você e fala, eita maravilha! Esse é o perfil dos pastores brasileiros. E eu resisto na face esse papo furado contra a igreja. Idri, eu ia pregar lá não sei aonde. Chegava na hora do pastor semear um dinheiro. E o pior, você mata a semente, aquilo faz eles prosperar. Quantas vezes eu ganhei o dinheiro da minha gasolina, do meu combustível, Idri? R$ 500 para ir lá não sei aonde, em nota de 2 e de 5. E os pastores vibravam com você lá, porque você era o maior evento do mundo naquela igreja. E aí você tava lá, eles te davam um envelope dessa grossura, assim, mais grosso que a minha Bíblia aqui, com nota de 2 e nota de 5, e ele falava, vendi brigadeiro, a gente vendeu brigadeiro no final dos cultos, a gente vendeu balinha no semáforo, e glória a Deus, e te conseguiu trazer você. Adri, quantas vezes eu peguei aquela oferta e eu tipo, abri para ninguém saber que era minha, espalhei aquele dinheiro, saí semeando nas pessoas, joguei de volta no gasofilaço. A maior parte das igrejas no Brasil que eu fui é essa igreja. Se você pergunta essa história para o Bruno Vaz, ele vai testemunhar que essa é a igreja brasileira. Se você perguntar para o Morada, essa é a igreja brasileira. A galera nos vê. E não adianta eu falar que não faço parte da igreja que é conhecida, que eu faço. E eu não estou dizendo que essa igreja, que todo mundo vê a midiática, ela é hipócrita num todo. Tem impostores e tem verdadeiros. Tem homens de Deus e tem homens que se perderam. Tem alguém que precisa voltar no primeiro amor. Tem alguém que nunca perdeu o primeiro amor. Mas a maior parte na igreja espalhada no Brasil é de um pastor que trabalha não remunerado pela igreja e não entrega o dízimo lá, e a mulher dele também. E ela, entre uma faxina e outra, vai orar no hospital. Ele, entre uma obra e outra, visita pessoas. Então, os pastores leigos do Brasil são a igreja, e um monte de gente fútil está dizendo que é desigrejado, porque na verdade tem inveja dos pastores estourados. Queriam ter a vida deles. Queriam. Quantas vezes a gente é criticado porque mora nos Estados Unidos? Ah, pastor nos Estados Unidos vai para a África. Queria ter a nossa vida.
Eu não pedi para estar aqui. Você sabe, Adri, eu não pedi para estar aqui, mas eu tô aonde Jesus quer, queimando na alta. Mas, Dri, a igreja brasileira é uma das igrejas mais extraordinárias do mundo. A igreja brasileira ela é missional em todo o tempo. Todo mundo que está nessa live conhece algum crente cheio do Espírito Santo que não fala português direito, que os dentes não são bonitos, que a roupa é feia, que ele não tem grana para nada, que você chega a olhar e fala, cara, esse cara não tem nem para ele, tá querendo orar para mim. E se ele impuser a mão em você e orar, você é curado, porque essas pessoas carregam o poder de Deus. Então, nossa, é muito emocionante falar disso. Se você andar pelo Brasil e bater numa igrejinha, Deus é amor, alguém vai orar para você. Se você passa lá na Universal, que você não gosta de Macedo, tem alguém de verdade anotando o nome ali, que teve a vida transformada, o diabo foi embora dele, ele vai orar para você. Se você passar na porta de uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana, uma congregação cristã no Brasil, gente, a igreja de Jesus não é essa piada que a galera tá fazendo. Não é esse envolvimento com grana, com política, com prostituição, com passapano para adultérios e muita coisa. Essa igreja que a gente está olhando é um hypezinho. Não representa a igreja brasileira. E se você for no Chile, que eu já fui, for na Bolívia, for no Paraguai, aí você vê uma igreja ainda mais sofrida. Porque o Brasil nem perseguido é. E tem alguém falando, eu não vou na igreja porque eu fui ferido. Foi ferido no seu orgulho, no seu ego, na sua ganância, na sua arrogância. E eu não estou passando pano que não há feridas na igreja, porque também há, mas a maioria, Dri, é um povo mala. Aqui em Orlando tem bastante. Tem gente que falava para mim, nossa, precisa nascer uma Poema, porque aqui só tem igreja ruim. Mentira. Um monte de igreja boa, um monte de gente sendo salva. E esse povo, agora tem Poema, não vai também. Porque eles adoram dar uma desculpa. Quem dá desculpa não dá um jeito. Então, eu fui ferido, estou sendo ferido, serei ferido para a glória de Deus. E Cristo passa seu bálsamo. Ele diz: eu te dou vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A gente via para a igreja e vestia essas vestes. O que é veste de louvor? Estou ferrado, estou injuriado, fui traído, fui passado para trás, mas eu ergo minhas mãos e eu adoro Jesus. Então, vestes de louvor ao invés de cinza, ao invés de espírito angustiado. Quem são esses pastores e essas missionárias da bicicleta Barra Forte? Homens cheios de vestes de louvor. Pode não ter dinheiro, pode não ter fama, pode não ter poder, mas tem unção. Se eles abrem a boca, você chora, você pira, você enlouquece. Meu Deus do céu. O que você acha desse testemunho? Esse é forte? Maravilhoso demais. Eu tava agarrado aí, já pronto para poder falar. Meu Gente, vocês Deus. precisam ir na igreja brasileira. Beleza. Agora, naquele dia que o Brunão pregou lá na Poema e ele falou assim do Descende, talvez um outro dia a gente fale sobre a história de. Esqueci o nome. Tá. Caim e Abel. Porque a gente já tá para outro flow, a gente deixa para uma próxima. Que o Brunão falou assim. Porque no Descende tava todo mundo lá colocando os sapatos para cima e não sei o quê. Eu viajei ali porque eu não fazia ideia do que era o Descende nem o sapato para cima. Aí eu perguntei à esposa do Ítalo, eu falei, o que que significa levantar o sapato para cima? E aí ela estava falando, né, E para sobre missão, os né? chamados, missionários. Você Descende é um falaria um movimento que pouquinho nasceu do assim, The Call. para The quem tinha Call entrado? era uma chamada à intercessão e à santificação dos Estados Unidos. E o Descende foi a junção de várias igrejas de nações, né? E o Brasil se juntou através do Dunamis. E o Theo Hayashi do Dunamis passou a liderar o movimento da igreja brasileira se integrando nessa missão. E aí o primeiro ano foi em Orlando. Foi aqui no World Camp, eu acho. Não tenho certeza. E o Brunão tocou como morada, né? Tipo assim, foi a primeira vez que eles tocaram num dos maiores eventos, assim. E os brasileiros incendiaram Orlando. A maioria das pessoas que estavam lá lutando no estádio eram brasileiros. Teve várias sessões incríveis. Agora, realmente, eu sou bairrista, né? A sessão brasileira foi a onda mais alta, assim. Todo mundo queria uma explicação.
Eu fui embora, né? Eu vi a sessão e joguei minha bomba ninja e vazei. Daqui a pouco o Brunão ficou ligando. Cara, vem pra Sala Verde, muita gente quer te conhecer. Quem é o meu pastor? Eu falei, Brunão, quem recebe o filho, recebe o pai, Deus abençoe. Eu fui pra Celebration tomar Starbucks e fiquei assistindo online, que eu realmente não gosto de algumas coisas, assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que aconteça aquilo, e aconteceu. Mas o meu papel era esse. Eu era Mardoqueu colocando a Esther para fazer a coisa e fui na minha. E estava feliz. É que era muito quente, eu queria assistir online no ar-condicionado, era mais gostoso. E também eu não gosto de network, eu gosto de aliança. E, e no meio de eventos, eu não estou dizendo que esse evento é isso, pelo amor de Deus. Esse evento é extraordinário e tem muita aliança poderosa. Mas sempre no meio de todas as alianças tem alguém fazendo um networkzinho. E o network também não é pecado, desde que ele seja feito no lugar certo, do jeito certo. Mas eu acho que igreja não é lugar disso. Então, o descende, o momento ápice dele, você ergue seu calçado e você diz, né, Senhor, nós vamos. E logo em seguida, é uma coisa enigmática de Deus, né? A gente sai dali com o sentimento que a gente vai tomar as nações, vem a pandemia, né? Daí uma boa pergunta é, Deus, você não queria que a gente fosse? E eu acho que a ótima resposta de Deus é, primeiro conserta a casa, depois vocês vão. Então Deus chamou a igreja, Deus Olha que chamou a igreja, Adri, por um tempo dela se resolver por dentro, na sua própria casa, com sua própria vida. E agora chegou um tempo do envio. E eu vou dar uma opinião aqui agora, meio bastante polêmica, né? A igreja brasileira queria um final político que não aconteceu. E não aconteceu justamente porque Deus quer fazer um envio. Em Atos dos Apóstolos, quando Deus permite Estevão morrer, ele esparrama todos os missionários que queriam morar o resto da vida em Atos, lá, ficar todo mundo em Jerusalém. Quando Estevão morre, todo mundo sai correndo com medo. Esse medo faz as pessoas de lá evangelizar as nações. Eu acho que o Brasil está recebendo um envio tão grande que tem muita gente falando: nosso Brasil não está legal, nosso Brasil está passando por uma realidade econômica difícil, uma realidade política difícil. E eu não estou aqui opinando e dizendo minha preferência política, que eu não estou nem aí com isso de verdade. Mas eu acredito que existe uma acidez espiritual no Brasil empurrando gente para fora. Eu acho que está na hora você diz envio para as pessoas de saírem de mudarem de suas casas, país. mudarem de país, de Brasil, cidade. para mim, é a nação mais missionária que ainda não enviou seus missionários. E a gente está aqui fazendo missão. A gente está aqui fazendo missão. Tem gente que está lá na Europa fazendo missão. Tem gente que está indo para a África. Eu oro por algumas cidades como Assunção, Paraguai. Eu oro por cidades da Espanha. A Espanha hoje tem 7.300 municípios que não tem uma única igreja. Eu chego até a pensar assim, cara, o que eu estou fazendo em Orlando? Tem 100 igrejas brasileiras que eu vou embora daqui porque... Mas, tipo assim, eu não escolho, eu sou enviado. E eu creio que nós estamos aqui hoje porque de Orlando Deus vai enviar para muitos lugares das nações. Eu acredito muito nisso nesse tempo. Mas eu, se sou um brasileiro vendo essa live, que eu já queimo por sair, eu vou crer que isso é um chamado de Deus e meto o pé. Tem crente demais no Brasil. O Brasil é maravilhoso. De ponta a ponta tem gente queimando. Você vai pregar em qualquer igreja do Brasil, assim, qualquer no bom sentido, tem gente queimando. Nós somos a única nação hoje que está no auge, assim, que acredita. Nós temos um envio para fazer. O descende é das nações, mas para mim o descende é do Brasil. A vez é do Brasil. E o Theo, ele fala uma coisa né? Ele tem uma foto dele assim, eu tava lá, ele chegou a nossa vez, Brasil. Cara, era tão forte aquilo que ele falou. Entrou dentro do meu espírito, mexeu com... É a nossa vez, é a vez do Brasil. Então, eu acredito num envio, Dri. E para mim, tem gente exigente demais sentada no púlpito. Por isso que ele tem uma régua alta, criticando uma pregação, criticando o louvor. Eram pessoas que deveriam estar fazendo igreja e não enchendo o saco na igreja, entende? Eu acho que eles deviam ir. Tem muitos críticos que deveriam ter ido já. E estão apodrecendo na cadeira, né? Passou o tempo da maturidade, começaram a apodrecer, se tornaram grandes mestres da crítica. Então, mais uma vez, Deus vai pegar neófitos,
novos convertidos, pessoas que nem têm muita sabedoria, vão fazer algo extraordinário para Jesus e alguém que deveria ser mestre dele está lá. Então, isso sempre vai existir e que nunca aconteça com a gente, que Jesus preserve nosso coração. Mas o Descende aconteceu já mais vezes, vai acontecer outras ainda. E o último que aconteceu foi, eu acho que em Kansas City. E ali tomou um outro mover, né? Mas o mundo viu o Brasil nos Descende. Viu o Brasil e a igreja está muito unida acerca disso. Aqui em Orlando foi palco de encontros bons, porque foi o maior deles, o primeiro. E erguer o tênis ali é realmente, Deus, eu quero ir. E só que custa muito, né, Dri? Me despedi dos meus pais, afundei os meus barcos no cais, queimei minhas carroças. A gente tem experimentado isso, pode ser que experimente de novo e gastando a nossa vida, né? O meu pastor começa um ministério em Orlando, ele é americano. Hoje ele mora em Taubaté, na cidade onde eu comecei o ministério. E eu que comecei em Taubaté, meu ministério, hoje moro em Orlando, onde começou o dele. Bagulho bizarro, cristocidências absurdas. Não tem explicação, a gente trocou de lugar, né? Parece que é gato e rato. Poxa, eu queria meu pastor perto de mim. Mas Jesus me enviou para a cidade onde tu começou para ele. Então, eu acho que cada pessoa que está aqui tem uma coisa que queima profundo no coração delas, de onde elas vão servir Jesus de maneira relevante. Todo mundo tem essa fome, sabe? Deus, para que eu existo? Então, André, você falou aí, ontem dando aula lá no The Next, você, cara, eu nasci para isso. Não tem sentimento melhor, André. Dinheiro não supera isso, prazer não supera isso, aplauso não supera isso. Você chora, você fala, Deus, eu sou um pecador, né? E você me escolheu para fazer uma coisa para você e eu tô fazendo e uau, olha como isso é poderoso. Nossa. Só quem já sentiu sabe. Não tem nada. É verdade. Verdade. E quem já sentiu sabe, fica buscando para continuar sentindo, Eu porque acho que o Rodrigão tem ninguém que fazer quer que o acabe, domingo né? você pregar para vocês contar essa história para todo mundo. Oh, não vem, nem vem, você não começa. E já ontem aqui eu acabou a live, né? Você voltou de orar. Falei, amor, Leandro é fogo, não é? Mas eu falei, você fez a Pois é, melhor tá oração de acabando. toda a sua vida. Você falou de coisas que a gente não fala. Ele falou, Eu Deus não alinha os consigo orar essa propósitos. oração Não que ele foi? orou, não. Eu vou Nossa, ouvir para foi muito. copiar. E olha, Eu Deus usar um também, eu falei isso corintiano. pra É ele. Deus mesmo. Não. É que ele não tá aqui, deve estar no banheiro, se ele estivesse Deus é muito ouvindo. poderoso. Lê, muito. Muito obrigada, viu, por esses 5 dias. Pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês poderem Gente, agradecer obrigado. Deus abençoe a todos Leandro. vocês. Que alegria estar aqui. É bom demais. Foi maravilhoso. Todo mundo que deu esse. Aqui está escrito em budget. Acho que semeou, né? Eu vou olhar essa semana como é que foi, ler e eu vou entregar nas tuas mãos, porque é um presente de todos Amém. para Deus você, abençoe muito. viu? Em nome de Jesus. Amém, amém. Todo mundo bravo demais, muito bom. Vamos. Vamos orar, Eu ou né? Pra você? gente. Você. Odri, você é uma das maiores intercessoras da igreja. Você sabe disso, né? E tem gente que ora, e tem gente que ora bonito. Você ora bonito. Sua oração é bonita, é sério. Claro que A não. minha oração não é bonita, a minha oração é eficaz. Já tá bom, é eficaz. É Mas a tua é forte, eficaz e bonita. muito. Vocês sabem que eu não tenho coragem de ficar ligando para Leandro para ele orar por mim, né? Só se assim, o negócio apertou muito, nível mais alto, assim. Aí eu falei, tudo bem, tá podendo falar? Precisava muito que você orasse por mim. Acho que eu fiz Sim. isso umas 3 vezes em um ano. E todas as vezes agora que eu vou na igreja, na hora que ele fala, fique de pé para poder orar pela sua vida. Gente, eu vou, eu abaixo a cabeça, eu coloco minhas mãos assim, Senhor, derrame através da vida dele, por favor. E aí eu saio de lá mais cheia ainda, Aleluia. preparada para a Amém. semana.
Então vamos fazer uma oração Amém. especial. Todas elas são, mas hoje, como é a última, eu queria que vocês tivessem muita fé, aumentasse a expectativa de vocês, porque tudo que Jesus nos desafiou em 5 dias, ele tem poder para fazer acontecer em nossas vidas. Deus, obrigado por cada pessoa, cada homem, cada mulher, Senhor, cada pessoa, cada adolescente, cada vovozinha, vovozinho que passou por aqui esses dias. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, sendo essa igreja apaixonante do Brasil, sendo essa igreja maravilhosa, a igreja que é incendiada, a igreja dos brasileiros cheios do Espírito Santo. Deus, as feridas que nós passamos é para a glória do teu santo nome. Ela só aflige nossa carne, Senhor, porque o nosso espírito se mantém inabalável em ti. Ela só acerta a nossa natureza adâmica, porque a nossa alma está saudável em ti. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, nosso corpo, nossa alma e espírito. Suplicamos, Pai, no nome de Jesus, que esse envio do descendo continue acontecendo em nossas vidas. Deus, abra os olhos de muitos brasileiros que o Senhor já enviou para as nações, mas eles ainda não foram. Abre os olhos desses brasileiros, Pai, no nome de Jesus. O Senhor está chamando o Brasil para as nações. Obviamente, o Senhor não chama para as nações antes de chamar para dentro do quarto. Não chama para as nações antes de chamar para dentro da casa. Não chama para as nações antes de chamar para a sua própria rua, para o seu próprio vizinho. Quem é o meu próximo, o mais próximo. Então, Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um a entender isso. Deus, eu te louvo pelo ministério da Adri e do Rodrigão, que tem alcançado e evangelizado tantas pessoas e tantas vidas. Senhor, eu te louvo e que o meu papel tenha precisão na vida deles e que o deles tenha precisão na vida de pessoas. Sabemos que o Senhor tem feito isso, entendemos essa aliança e te peço que o Senhor lave no sangue de Jesus essa aliança. Louvamos a ti, Senhor, por vários homens e mulheres de Deus que têm sementes lançadas na vida de Rodrigo e Adriana, que trouxeram eles até aqui. E daqueles que ainda virão e vão regar isso tudo, Deus, para que muitos sejam alcançados. Muitos influencers são usados hoje pelo inimigo para levar pessoas a diluir e destruir a cultura do céu. Mas nós sabemos que o Senhor tem levantado alguns, como o Rodrigo e a Adri, para trazer a influência celestial. Deus levanta cada vez mais homens e mulheres com influência celestial, Senhor Jesus. Homens e mulheres com influência celestial em todas as áreas da sociedade. Seja enfermeira, seja empregada doméstica, seja bancário, aonde tiver alguém cheio do Espírito Santo, que pessoas que estão se relacionando com eles possam ser tocados. Pai, no nome de Jesus, eu citei a profissão de pedreiro e empregada para pastores, mas eu sei que tem pastores que têm muitas outras profissões. Eles têm que trabalhar tanto porque não conseguem ser mantidos pelo ministério de tão carente financeiramente que é o ministério. Então, Deus, se por um lado existem pastores que as pessoas falam que roubam, existem outros que estão se doando. Doam-se a si mesmo e o seu dinheiro para a sua obra. Deus, abençoa esses homens, abençoa essas mulheres que fazem igreja de verdade nas nações. Abençoa homens que perderam os seus corações. Toca eles, Deus, para que eles se encontrem seus corações de volta. Voltem para o centro da vontade de Deus. O Senhor não deu autoridade para homens serem apenas famosos, mas autoridades para homens para tocar as nações. Tem muito homem de Deus que é muito conhecido e que precisa ser incendiado de novo. Outros que nunca perderam sua chama. Deus, faz essa igreja conforme sua vontade, seu poder, sua autoridade. Senhor, no nome de Jesus, ajuda aquela mãe que está aqui agora, orando pelo seu filho que está na droga, sua filha que está perdida. Senhor, abençoa aquela mulher que está aqui agora orando pela conversão do seu marido. Aquele marido está orando pela conversão de sua esposa. Aquele filho solitário que ora para os seus pais. Deus abençoa aquele que carece de alimento, aquele que carece de dinheiro, aquele que carece de uma consulta médica. Cure essa pessoa agora, Jesus. Cure pessoas agora, Jesus, por favor. Cure enfermidades, cura, Senhor Jesus, doenças incuráveis.
Pai, no nome de Jesus, que pessoas sejam curadas, cheias do Espírito Santo, que pessoas renovem seu amor, sua paixão, que pessoas renovem seu carinho, que pessoas renovem sua devoção. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão aqui, de todas as religiões. Não estamos aqui tentando fazer alguém mudar de religião, mas que elas tenham um verdadeiro encontro contigo, Jesus, e com a tua salvação. Pai, fortalece cada um. Obrigado por esses dias de live. Senhor, obrigado porque muitos usam esse veículo para fazer coisas ruins, mas o Senhor nos deu graça de usar esse veículo para abençoar. Abençoamos as pessoas e pedimos que a unção que despedaça todo jugo venha sobre a vida de todo mundo. E Deus nos mantém com o coração quebrantado, nos mantém com o coração verdadeiro, dependente, manso, humilde. Não estamos fazendo aqui, Senhor Jesus, qualquer coisa que não seja a sua igreja. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, como uma noiva adornada. Senhor Jesus, dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que nós mais queremos é você, Jesus. Te queremos, queremos o teu Espírito Santo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as pessoas que estão aqui. Que elas sejam cheias, que elas sejam transbordadas e que a medida do teu Espírito para cada uma delas seja recalcada, sacudida e transbordante. E que pelo poder do nome de Jesus nunca saia de nós a alegria da salvação, um coração inclinado a obedecer e um espírito reto. Em nome de Jesus. Abençoa todo mundo, Senhor. Amém. Nossa, Aleluia, 5 dias. nossa, maravilhoso demais, demais. Muito obrigada, viu, Lei? Sei que você abriu mão de muitas coisas aqui para Imagina. estar com a gente todos esses dias. Dormiu pouco. Deus Que Deus te abençoe, abençoe, gente. pessoal. Beijo. Tchau, tchau, Dri. Beijo. Tchau, Rodrigo. Com Deus.